nós somos alunas do FREA. Meu nome é Raquel Teodoro. Meu nome é Liliana Natsu. E a nossa turma de Educação Física realizou um trabalho mostrando a importância da atividade física na gestação. E nós entrevistamos alguns especialistas na área da saúde, sendo um educador físico e uma ginecologista. E também gestantes de risco, sedentárias e gestantes reativas. Meu nome é Ana, sou responsável pela maternidade aqui de Cerqueira César e estou aqui para dar uma entrevista para vocês sobre a gestação, né, e os benefícios ou malefícios na educação física, nos exercícios. A gestação por si só, ela não é uma patologia, é uma coisa fisiológica do organismo, né, e que não traria malefício nenhum fazer os exercícios, pelo contrário, faz muito bem para a paciente, para que não venha outras patologias realmente associadas, né, e ajuda no desenvolvimento tanto fetal quanto materno para não trazer consequências para a gestação. As atividades físicas trazem algum benefício para a gestação? Acho que a senhora já deu uma breve resposta, né? Mas... na verdade, muitos benefícios, né? Se ela, desde o início da gestação, não tem nenhuma contraindicação dos exercícios, vai trazer o quê? Ela não vai ganhar muito peso, então vai manter o peso. Se ela é mais gordinha, vai poder baixar o peso ou deixar no peso adequado para a gestação, que muita gestante tem essa dúvida. Ah, mas eu posso perder peso durante a gestação? Se for com alimentos saudáveis, com exercícios saudáveis, não tem problema nenhum manter ou até perder peso, né? E outro benefício seria até mesmo para o desenvolvimento fetal, porque não diminui o risco de diabetes, de hipertensão, né? Então acaba dando um benefício porque não vai trazer essas consequências que a gestação já sobrecarrega às vezes a paciente, o exercício vai diminuir essa sobrecarga, né? Por que muitas pessoas têm medo ou preconceito em relação às atividades do período da gestação? O medo maior, eu acho, seria de perder, né, a gestação, de acontecer um aborto. E, na verdade, isso, se a gestação não vai ter as contraindicações de exercício, ela não pode fazer um exercício mais extenuante, uma vida normal de um fisiculturista. Mas muitos exercícios vão ajudar. Então, não tem esse perigo se ela tiver o consenso do pré-natalista dela, né? Como é feita a avaliação em relação ao que a gestante pode ou não fazer? Normalmente, quem deve autorizar é o médico que faz o pré-natal, porque vai ser feito, se ela não tem nenhuma patologia de base, que vai contraindicar, uma delas seria uma ameaça de aborto, já tem uma restrição para exercício, mesmo que seja leve. Então, nesse caso, não vai poder, né? Então, é feita uma avaliação da gestante por si só e das patologias que ela já tem para ver se realmente pode, como qualquer outra paciente que queira fazer um exercício físico, precisa de uma avaliação médica para poder estar fazendo. Então, o coração tem que estar apto, o bebê tem que estar com desenvolvimento normal para poder fazer os exercícios. Em qual período a grávida está liberada para fazer ou parar as atividades? Na verdade, se ela não tiver contraindicação nenhuma, que é trabalho de parto prematuro, que é ameaça de aborto, que são os dois principais, ou alguma patologia grave que contraindique, tipo pressão alta, diabetes, ela pode iniciar desde o descobrimento da gestação, continuar as atividades físicas dela normal, né? E só parar quando o bebê nascer. Se realmente for aqueles exercícios de alongamento, pilates, hidroginástica, não contraindicando a musculação, exercício extenuante, ela pode iniciar desde o começo da gestação e manter até o final da... A atividade física ajuda na hora do parto? Influencia no parto normal? Sim, ela influencia muito no parto normal, né? Porque no final da gestação, a paciente ela precisa ter uma elasticidade boa da bacia, da pelve, para que o bebê encaixe e possa vir da forma mais natural possível, né? E se ela faz os exercícios desde o começo da gestação, essa bacia ela vai ter essa elasticidade ali dos ligamentos, então o bebê vai encaixar melhor, né? Então ela deve sim realizar e vai ajudar muito no parto normal. Estamos aqui com o professor Mário Arca e vamos fazer algumas perguntas sobre atividade física na gestação. Bom, professor, tem 5 questões
referente a esse assunto. A primeira é: quais são as principais orientações para a gestante ao praticar atividade ou exercício físico? Bom, nós temos que verificar em qual período essa gestação está. Normalmente, nós evitamos dar alguma coisa nos 3 primeiros meses, e aonde está ainda a formação desse feto, a formação desse bebê, e na formação inteira do útero dessa mulher que está gestacional. Em seguida a isso, nós começamos a realmente aplicar algumas atividades físicas. Essas atividades físicas têm que ter somente o cuidado de não fazer uma elevação da pressão arterial, certo? Mas sim do fluxo sanguíneo, da frequência cardíaca, porque ela tem maior disposição para a sua atividade do seu dia a dia, já que ela vai ganhar agora um novo sobrepeso. E, ao mesmo tempo, ela vai passar uma boa alimentação, uma boa fase de nutrientes, porque ela vai nutrir esse bebê, ela vai passar todos os seus conhecimentos de nutrição para esse bebê. Então, é importantíssimo que esse bebê tenha a maior qualidade de vida que a mãe possa fazer para passar esse bebê. E quais são os métodos de treinamento mais aplicados para gestantes? Bom, segundo a medicina, eles passam muito a parte de caminhadas e alongamentos. Nós, professores de educação física, nós temos um conhecimento específico dessa área também. Então, nós também podemos fazer um trabalho contra-resistido, um trabalho de local, mas todo esse trabalho é totalmente observado para uma mensuração da pressão arterial antes e depois, dando intervalos de descanso maiores, que não há problema nenhum. Nós temos que tomar cuidado, principalmente com a parte de abdominais, que não pode ser mais de decúbito dorsal ou de costas. Por quê? Porque o próprio peso do bebê vai fazer uma compressão sobre a artéria aorta, e não é interessante fazer isso, porque a mãe pode passar realmente muito mal. E, segundo as recomendações do médico, você vai seguir nessa parte aeróbica, a parte de alongamento, porque isso vai preservar totalmente a parte de postura dela, a parte de coluna dela, para que ela tenha uma boa mobilidade articular. E quais são as modalidades de atividade e exercício físico mais procuradas pelas gestantes? Hoje em dia, elas procuram muito a hidroginástica, elas procuram mais as aulas de alongamento para gestante específicas, elas procuram muito a caminhada, certo? Mas nós temos uma gama maior para oferecer. Nós dependemos também do histórico dessa gestante. Se ela fazia alguma atividade física muscular contra-resistida anteriormente, não há o porquê de pararmos. Lógico que nós vamos diminuir bastante essa intensidade, entrar com volume um pouquinho maior, mas intensidade bem mais baixa. Ela pode fazer trabalhos de contra-resistidos também, mas atualmente mais uma hidro e mais a parte de alongamentos que estão sendo mais usados. O exercício e a atividade física oferece algum risco para a gestante? Oferece o risco só se o profissional não observar as mensagens que o corpo da gestante vai te dar. Então, a gestante ela te dá uma parte de corpórea. Ela passou mal, ela dormiu mal, ela não se alimentou corretamente, ela está um pouco cansada, ela está um pouco com dor de cabeça, ela está com dor em alguma vértebra da coluna, alguma coisa assim, e o profissional não teve atenção para isso. Se esse profissional estiver muito atento para isso, observar as reações que o próprio corpo dela vai te dizendo, não há nenhuma contraindicação. Nós podemos trabalhar completamente com ela durante até uma semana, praticamente, antes do bebê nascer. O senhor já trabalhou com alguma gestante? Se não pretende ou gostaria? Já trabalhei com algumas gestantes, nós tivemos a felicidade de algumas, nós trouxemos até a parte de parto normal, que para a gente é uma alegria muito grande, certo? E algumas por outras complicações, por posicionamento do bebê, ou por cordão umbilical, ou estar com má posição, nós tivemos que assistir realmente ali uma parte de cesárea. Mas nós tivemos a felicidade de conduzir essas mães também para parto normal, o que a recuperação é muito mais rápida e muito mais satisfatória. E o prazo ali de mais 2 ou 3 meses pós-parto, ela já está com o corpo muito melhor. Temos a nossa convidada, a Roberta. Ela vai dar para nós algumas vivências dela sobre a atividade. Ela é praticante da musculação. Vamos enfatizar a musculação hoje para a gestante. Sobre o seu médico.
o que ele te indicou, ou se ele indicou, não indicou, alguma coisa sobre a atividade física na sua gestação? Ele fez alguma indicação, algum esporte, uma modalidade? Como eu já praticava musculação antes da gestação, até o segundo mês e meio, terceiro mês de gestação, ele falou para mim: Roberta, dá uma parada, controla um pouco porque o feto está se formando. Do terceiro mês em diante, você pode continuar, mas com uma carga menor, né? Porque como às vezes a gente treinava, eu com meu marido treinava mais pesado, hoje em dia eu faço bem mais leve, mas para manter mesmo. Mas assim, já, como eu falei, na minha primeira gestação, como eu tive muito problema, nessa gestação eu não estou tendo nada. Por quê? Por conta mesmo da musculação. Porque, assim, para a saúde, melhora 100%, porque geralmente a gente fica bastante ofegante, a gente anda um pouquinho e já fica ofegante. Então, você fazendo a musculação, né, num nível mais baixo, mais leve, não tem por que a gente não continuar. Pode seguir em diante até 9 meses, até tá ganhando neném, pode seguir. Correto. E sobre as mamães atuais que não praticam nenhuma atividade, você tem algum recado para elas, de acordo com a sua vivência, a sua experiência? Então, como eu já praticava, né? Para quem ainda não pratica nada, é bom ter sempre uma orientação do médico, né? E procurar uma academia que tenha um personal, né? Que tenha um instrutor do lado, para a gente, assim, por causa de postura, né? Para não fazer um exercício errado. Mas assim, eu aconselho 100% as mamães entrarem firme para, depois de ganhar o nenê, tá com o corpite de antes, para o carnaval, para o verão, tá tudo em forma. Pode tranquilamente. Estamos aqui com a Maísa, que é a gestante de risco do nosso trabalho. Ela também é paciente da doutora Ana, que a gente entrevistou antes, e ela vai dar uma breve explicação sobre a gravidez dela. Bom dia. Então, a princípio, minha gestação era normal, não tinha nenhum risco. Apesar de toda gestante ter até 12 semanas, é considerado um período ainda delicado para toda mulher. Com 9 semanas, eu tive um sangramento. E foi aí que eu entrei na fase de risco, porque eu corri o risco de ter um aborto. Devido ao sangramento, eu tive um hematoma no meu útero, que formou um coágulo de sangue. E isso foi um grande risco. Eu tinha um grande risco de ter uma hemorragia. Por isso, eu tive que fazer repouso absoluto. Hoje eu estou com 20 semanas. E até então eu estava de repouso absoluto, que é o tempo inteiro deitada mesmo. Você se levanta mais para ir ao banheiro, para comer, até passar essa fase de risco. Porém, eu ainda não saí totalmente. Digamos que 50%, porque a gente está evoluindo bem. O bebê está evoluindo bem, está crescendo, está ganhando peso. E eu também estou com saúde, estou evoluindo bem, porém ainda não saímos totalmente dessa fase. Ainda tem um risco. Qual foi a orientação médica? Foi repouso absoluto mesmo, sem qualquer tipo de atividade. Tive que parar de trabalhar também. O tempo todo deitada mesmo, levantando só para ir ao banheiro, para comer, até que diminuísse o risco. Enquanto eu tivesse com o coágulo, né, eu não poderia fazer muito esforço por correr o risco de ter uma hemorragia mesmo. Se diminuir o risco da sua gravidez, ou até mesmo não ter mais, você pretende voltar a praticar alguma atividade, ou até mesmo um aeróbio, durante a gravidez e depois de ter o bebê, você pretende fazer também? Sim, na verdade, desde o início era o que eu mais queria poder praticar alguma atividade. Durante o repouso eu acabei ganhando muito peso por conta de não fazer nada. Então eu gostaria mesmo, desde o início, poder ter dado continuidade nas minhas atividades, mas infelizmente eu tive que parar. Agora eu já fui liberada para uma caminhada leve, para ver como o meu corpo vai reagir. E se desde então for tudo bem, correr tudo bem, eu pretendo voltar sim. E no pós-parto também, com certeza. Tudo bem, Thaís? Tudo jóia? Quantos anos você tem e de quanto tempo você está de gestação? Eu tenho 18 anos e estou no 3º mês de gestação. Terceiro mês? Você já praticou algum tipo de atividade física, algum esporte, musculação, natação, handebol, basquete? Antes de eu descobrir que eu estava grávida, um mês antes, eu praticava musculação. Aí, quando eu descobri que eu estava grávida, eu decidi parar.
Se tivesse algum projeto com os profissionais adequados, no caso um médico e um educador físico, e houvesse essa orientação para você fazer atividade física, você participaria? Eu acho que pela segurança, né, pelo conforto que eles passam pra gente, eu participaria. Bom, como assistimos nos vídeos anteriores, não há nenhuma contraindicação relacionada à atividade física e à gestação. Pelo contrário, existe bastante benefício, Desde que seja acompanhado por especialistas da área. Pessoal, curte e compartilha nosso trabalho, ele se encontra na página Atlética. E o site é atleticafreia.com.br. Isso aí, pessoal, muito obrigada, valeu!